Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Tá seguindo a gente nas redes sociais? Já aproveita e já segue a gente aqui. Principalmente, se inscreve no nosso canal. Tá tudo bem por aí? Espero que sim. Hoje nós vamos conversar, nós vamos ter aí uma aula, principalmente as empresárias, as CEOs desse estado, de como se manter um negócio de pé durante muito tempo. Nós vamos conversar com a Márcia Oliveira, ela é empresária aqui, ela vai me contar qual é a empresa dela, quais são os clientes dela e como que ela está fazendo para sobreviver e conseguindo se manter num padrão alto de excelência, tá, gente? Porque aqui não é pouca coisa. É nessa questão do Brasil, né? Porque o Brasil fica assim, né? Nessa instabilidade econômica e principalmente nos deparamos com a inflação e um monte de imposto que essas pessoas pagam. Vamos falar com a Márcia Oliveira. Tudo bem, Márcia? Olá, Grace. Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Márcia, é tão bom quando a gente consegue ter um tempinho para conversar com pessoas que às vezes elas são consideradas até meio assim dos bastidores, né? São pessoas mais discretas, porque tem muito trabalho, muita coisa. E aí quando é uma mulher, a gente fica ainda mais interessado em saber, porque a gente sabe das dificuldades que uma mulher passa no Brasil para ser uma empresária. Você é dona da empresa Neomobile. Neomobile Ambientes Corporativos. Então, você o seu ramo é aquele que cuida de mobílias, de empresas grandes, como a MAGE, São Benedito. Isso. Eu costumo dizer sempre assim que a gente entrega soluções, né, dentro dos ambientes corporativos, nas empresas. Então, tudo que uma empresa necessita para modelar o seu layout, né, para receber bem, para trabalhar bem, para fluir no dia a dia de trabalho, a gente consegue entregar. Porque eu tenho assim, não trabalho só com mobiliário em si, mas são diversas soluções para qualquer ambiente hospitalar, corporativo, escolar também. Então a gente tem uma gama de oportunidades de soluções para atender essas demandas dentro das empresas. E aí quando você pensou na empresa, em ter essa empresa, você não se deparou com muita gente falando assim, você vai ser decoradora de lugar? Porque geralmente a pessoa às vezes confunde, né? Na verdade, assim, o trabalho ele começa de uma forma tímida, né? A gente está completando 25 anos agora em junho, de uma trajetória longa aí já. Então o trabalho ele começa um pouco tímido mesmo, né? A princípio a ideia central era móveis para escritório, né? Uma empresa de mobiliário para escritório e era isso. E com o tempo a gente vai entendendo, né? Nesse caminhar você vai entendendo as demandas, as necessidades. Então tem esse momento sim que a gente é um pouco de tudo, né? Você decora, você ajuda a ambientar, você ajuda a encontrar soluções de paginação, cores e tudo mais. Não que a gente não continue fazendo isso, mas o trabalho ele pega uma outra proporção do que a gente consegue atingir dentro das empresas, né, dos ambientes corporativos. Mas lá no começo o povo te subestimava com isso? Na verdade, assim, eu não senti muito isso, sabe? Mas é claro que, assim, o desafio parte muito da gente mesma, né? De você, será que, e aí? Vamos, né? Vamos seguir em frente, eu dou conta de fazer isso, vamos caminhar, como é que se faz isso? Porque é tudo novo, né? Eu tinha acabado de me formar, sou formada em administração de empresas. Então, eu tinha acabado de me formar. Então, era assim, um mundo de oportunidades, a gente jovem quer fazer tudo, né? Quer abraçar o mundo. Mas lógico que a gente também tem um pouquinho de medo, insegurança. Eu acho que isso é muito importante, né? O medo ele te ajuda a parar para pensar e tomar boas decisões. Então eu acho assim, que se jogar muito também é um pouco arriscado, né? A gente precisa arriscar, mas tem um limite para correr riscos também. Então assim, acho que sempre partiu mais de mim do que do externo, sabe? Essa preocupação, é o momento certo de dar o próximo passo, estou fazendo a coisa certa. Então, esse é um desafio interno mesmo, mais do que externo. E onde foi que surgiu a primeira loja de vocês? Olha, foi ali na Presidente Marques. Eu fiquei ali por 19 anos, quase 20 anos, na Avenida Presidente Marques, próximo ali à Avenida Mato Grosso. Então, foi ali que tudo começou, né? A nossa história quanto empresa foi ali naquele espaço ali. Como que começou? Olha,
eu tinha uma vontade muito grande de empreender. Então, desde a faculdade eu já vinha pensando, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tive várias ideias, assim. Eu pensei, vou abrir uma padaria, sabe? Coisas nesse sentido, coisas que super eu nem... Super a ver. E aí eu pensava, né? O que eu posso fazer? Então, minha mãe sempre fala que eu tenho muito isso do meu pai, né? Que essa coisa de não ficar parada, de querer mexer, de querer o olhinho brilhar, de querer fazer algo diferente, de buscar, de inovar. Então, começou com isso. Então, sempre muito envolvida nesse meio, né? Eu já trabalhava com isso, com móveis, com decoração de uma certa forma, mas tudo assim muito simples, gesso, sabe? Esse tipo de coisa. Então, nada tão focado no corporativo em si. Tive uma pequena experiência depois, então comecei a pegar mais gosto, e aí na faculdade em si eu realmente precisava tomar uma decisão, né? Eu preciso saber o que eu vou fazer quando eu terminar isso aqui. Então veio essa vontade, né, de mexer com isso, de abrir um negócio para desenvolver os espaços. Eu sempre fui muito curiosa. Então, dentro da casa da minha mãe, eu já promovia pequenas reformas, assim, sabe? Eu gostava de mexer, eu gostava de mudar as coisas de lugar. Então, acho que isso já estava lá, assim, naquela vontadezinha de fazer algo nesse sentido. E aí surgiu a oportunidade, né? Numa viagem para o Rio Grande do Sul, numa feira, eu fui buscar, fui atrás disso, né? Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso dar o pontapé inicial? E aí numa feira eu conheci o primeiro fornecedor meu hoje, que até hoje, inclusive, que é o meu fornecedor de mobiliário corporativo, né, que é a Bortolini Imóveis, e a gente começou a fazer um trabalho lá em 2000. E aí foram aparecendo outras marcas que eu fui agregando, sabe, e construindo, né, essa história, com marcas fortes, buscando renovar isso, trazer mais produtos para agregar dentro do portfólio nosso como empresa, o que a gente poderia oferecer de melhor dentro desses ambientes. E assim fui construindo essa história, sabe? Entendi, Márcia. E assim, qual que é o segredo para você fidelizar os parceiros, que eu vi aí que você está com um parceiro desde lá do início, e também os clientes, porque hoje em dia você sabe, né? O povo não está fidelizando nem relacionamento, não está fidelizando hábitos, né? Devido à tecnologia, muita informação, as pessoas são bombardeadas e são atraídas para outras coisas. Olha, eu costumo dizer assim que você precisa atrelar muito os seus valores com fornecedores principalmente, sabe? Porque tem de tudo no mercado, sabe? Tem empresas que vêm, se apresentam, mas elas não estão tão estruturadas, elas não pensam na perenidade, não pensam a longo prazo, né? E essa empresa, essa marca que eu trabalho, ela é uma empresa que está há 75 anos no mercado. Então, eu percebo, assim, que os nossos valores, eles são muito atrelados, muito próximos, sabe? É um comprometimento com o produto em si, com a qualidade desse produto. É um comprometimento com a entrega final lá na ponta, né? Para que tudo realmente ocorra conforme o esperado pelo cliente. Muito das políticas nossas internas precisam bater com o fornecedor, né? Porque, imagina, a partir do momento que eu atendo os meus clientes aqui, eu tenho um compromisso. Então, tudo que eu falo é lei, vira uma regra, eu tenho que atender. Então, se eu não tenho empresas que dão suporte, que realmente estejam alinhadas com o que a gente entrega aqui na ponta, fica difícil fazer um trabalho sério. Então, fidelizar clientes depende muito desse comprometimento, sabe? Do que você se propõe e de o que o cliente busca e o que você realmente está comprometido diante da expectativa dele. Então, é uma união desses fatores, né? Aí fica uma dica, né? Então, para quem está aí começando um negócio, essa questão de atrelar os valores, né? Dos fornecedores e com certeza. Ter e ser realista com o cliente e manter seria isso, né, Márcia? Pé no chão, né? E assim, quando alguém te procura, além de procurar um produto, essa pessoa, ela está procurando ali confiança, né? Ela quer acreditar que aquilo que ela está ali buscando realmente vai ser atendido, vai ser entregue, né?
tem prazos a serem cumpridos, então você depende de uma série de pessoas envolvidas nesse processo para que isso tudo aconteça. E quem está à frente desse negócio precisa realmente entender como isso funciona, sabe? A gente vê muita coisa assim no mercado por muitos anos, principalmente nessa questão de entrega, sabe? É muito fácil, né? Às vezes você quer um prazo. E aí é mais fácil, às vezes, a pessoa falar que vai te entregar para te agradar naquele momento, né? Do que se trazer você para uma reflexão, olha, pensa comigo, né? Trazer você para uma reflexão se isso é possível, porque aí pode comprometer até o produto que eu te entrego lá na ponta, porque se isso tudo tem um processo, um tempo, uma produção, né? Produzir um produto de qualidade requer um tempo, uma atenção, um cuidado. Você precisa transportar com cuidado. Então, tudo, não é porque as coisas estão assim, né? Num piscar de olho, isso que eu tava pensando. clique, que tudo vai acontecer. Então, você precisa entender todo o processo produtivo, toda a cadeia que envolve, né, a entrega final, para o cliente também começar a entender que não é assim, né, do dia para a noite. É lógico que tem casos que a gente consegue, assim, atender prazos, né, quando realmente existe todo um comprometimento, a indústria, a transportadora e tudo mais, então você consegue fazer uma entrega com excelência dentro de um prazo. Não é difícil de fazer isso, mas você precisa estabelecer limites, né, limites até pela parte do comprometimento. Então, se você está comprometido que aquilo vai acontecer, você realmente precisa estar certa disso. A gente percebe muito isso, às vezes, no mercado em si, né? Há alguns prazos que no fechamento você vê uma proposta e depois isso vai se estendendo. Quando o cliente vê, passou mais 15, mais 20, mais 30 dias e às vezes casos extremos, né, de comprometer a entrega final, a inauguração desse cliente. Então... E aí, às vezes, começa um desgaste agora que tem as redes sociais, nos comentários lá da empresa, ou vai no Reclame Aqui, que é aquele site, né, que vai lá, às vezes tá passou o prazo, que foi o prazo que prometeram para a pessoa, desde o início lá, o empresário sabia que não ia cumprir, né, Márcia? Com certeza. Você tem como saber. Aí você, não, eu vou entregar. Aí o cara, não, vai dar certo. Só que o cara sabe que é inviável. Lógico que tem casos e casos, né? Mas assim, você tem como se precaver nessas situações, consultar seus fornecedores, consultar sobre matéria-prima, disponibilidade, padronagem de cores e tudo mais. Então, isso é todo um estudo, uma pesquisa para você estar comprometido. Eu não posso só falar, simplesmente falar, né? Não, eu faço, não, eu consigo. Não é bem assim que funciona na prática. Não é bem assim. E, Márcia, eu vi aqui, né, 25 anos de empresa. Caramba, quanta coisa que essa empresa passou, principalmente a nível de Brasil, em questão de mercado. Como que faz para não desanimar, né? Porque você vê aí, a gente abastece o carro, tá 3,43, quando a gente vai ver tá 4,10 o etanol, né? Eu fico pensando vocês no mercado, como que você fez aí para equilibrar, porque eu vejo aqui que a carteira sua de clientes são clientes bastante de alto padrão, são empresas muito sérias, né? Então, assim, não deve ter sido fácil. Não fácil, vou dizer que não é, né? Não foi, não é até hoje, né? A gente sofre diretamente, né? Com tudo que acontece no cenário político e econômico nos afeta diretamente. Mas, sabe, aquela coisa da persistência, de você sempre buscar uma brecha, de você sempre achar alternativas, essa questão de você ter parceiros realmente comprometidos e que, sabe, pegam na mão juntos e vamos criar novas estratégias em momentos que o mercado, né, tá mais difícil, que a coisa tá mais retraída. Então, assim, nesses anos todos, em 25 anos, a gente teve muitos ciclos, né? Ciclos altos e baixos e dificuldades, lidamos com isso, com certeza. É muito imposto? Paga muito imposto? Essa é uma carga alta pra gente, né? Muito. Isso é uma carga, principalmente no nosso estado, que compromete bastante. O que você acha compromete a gente ser mais competitivo, né? O que você acha que você, na sua visão de empresário, o que você acha que o governo deveria olhar mais para vocês? Porque vocês geram emprego, vocês geram renda, né? Vocês geram um mercado, né? E a gente às vezes percebe que
o governo não facilita muito. Nós recebemos, inclusive foi ao ar ontem, né, uma entrevista com o deputado estadual Diego Guimarães, e ele falando da dificuldade da mãe dele, que é empreendedora, né, de os deputados debaterem isso. É muito imposto, é muita coisa para pagar, desanima. E realmente, assim, a gente, né, eu acredito que poderíamos ter mais incentivos, principalmente a gente que está aqui, né, posicionado no estado, a gente que fomenta isso também, a gente gera empregos, né, a gente dá oportunidades. Então, eu acredito que a gente poderia ter mais incentivos e mais oportunidades nesse sentido. Eu acho que falta um pouco mais olhar para esse lado, né. Quantos funcionários você tem hoje? Olha, hoje nós temos em torno de 20 pessoas hoje, né, no quadro geral, que isso são pessoas contratadas diretamente. Mas em momentos de alta, né, de ciclos altos, a gente costuma trazer pessoas, né, que são pessoas temporárias, né, para fazer trabalho com a gente, porque às vezes a gente está com montagem em vários lugares do estado, então a nossa equipe de entrega também precisa se desdobrar, né? Então às vezes a gente precisa buscar mais pessoas para estar envolvida no processo. Entendi. Márcia, deixa uma dica para as mulheres, para os empresários que estão aí começando nesse ramo e às vezes, igual a gente estava tratando nessa questão das dificuldades, elas acabam que desanimam e às vezes faz até a pessoa migrar de um negócio X para outro para tentar já obter algum recurso ali, porque é preciso ter um investimento para começar. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha realidade, né? Na época, eu realmente, assim, investimento foi muito baixo, sabe? Realmente foi mais na cara e na coragem mesmo, sabe? Um desejo muito forte, né? Eu acho que a gente tem que ter um plano a seguir. Se esse plano, por algum motivo externo ou interno, começar a não evoluir, você precisa sentar, rever o seu plano, rever as estratégias, né? Encontrar pessoas que também te ajudem a desenvolver isso, que estejam comprometidas com isso também faz toda a diferença, né? E assim, ser persistente, sabe? Ser persistente no que você faz, avaliar periodicamente se você está no caminho certo, se esse é o caminho, é muito importante. E aí, seguir. Esse é um pouquinho do que eu fiz, né? Nesses 25 anos. E até hoje. Porque o mercado pede, né? A gente não pode parar. A gente tem que estar se reinventando a todo tempo. E o seu setor principalmente, né? Muito, muito porque a gente passa por muitas transformações, então evolui-se muito sobre né, no aspecto de produtos, de matéria-prima, de tecnologias, então tudo isso influencia diretamente no que a gente faz. Eu fiquei curiosa, você falou que lá no começo vocês trabalhavam com gesso, hoje vocês trabalham com quais materiais? Na verdade, não trabalhei com gesso na Neomobile, né? Eu tive uma experiência, então, porque eu falo assim, sempre voltado nesse meio, né, mexendo com isso. Desde cozinha planejada, gesso e tudo mais que você pensar. Então, sempre estava envolvida com esse tipo de situação. E aí, isso acaba te impulsionando, né, a mexer com isso. Então, eu falo assim que primeiro, eu amo o que eu faço, né? Porque é um prazer. Nesses 25 anos, todos os dias é um prazer ir trabalhar, ir, né, pro meu local de trabalho hoje, pro ambiente. E assim... você perceber essa evolução, como as coisas mudam, sabe? E o próprio consumidor, sabe? O próprio mercado, as pessoas também mudam dentro do ambiente de trabalho. Eu fico olhando projetos que eu fiz lá atrás, sei lá, 10, 15 anos atrás, como hoje, quando você está diante de uma análise de projeto, como isso é diferente hoje, sabe? Como as pessoas querem estar dentro do ambiente de trabalho, o que elas buscam, o que é mais importante hoje. Então, assim, o mercado evolui, a gente também precisa evoluir com isso. Então, a pandemia, ela levou esse ambiente mais de casa um pouquinho para o trabalho, né?
Porque a gente ficou no home office, depois a gente voltou pro presencial ou pro híbrido. Sim, a gente percebe isso muito nos projetos hoje. A gente trabalha hoje com projetos bem mais descontraídos, sabe? Ambientes mais leves, ambientes mais colaborativos, onde as pessoas circulam mais, onde as pessoas possam trocar mais informações, né? Aquela coisa das salas fechadas, né? Aqueles ambientes mais sem luminosidade. Então, assim, hoje a gente percebe isso mais, né? A parte do paisagismo dentro dos ambientes, o verde, né, para descontrair, para a pessoa sentir que ela tem esse contato, que ela está mais livre, que ela não está presa dentro de um espaço. O aconchego dentro das formas, né, as texturas dos móveis, os tecidos. Então, tudo que envolve esse projeto hoje, a gente percebe que, assim, está mais humanizado. Né? Então, a pandemia trouxe isso também, né? As pessoas foram para dentro de casa e ali elas ficavam muito à vontade, né? E queira ou não, apesar de você não ter o contato com outras pessoas, mas você está num ambiente mais aconchegante que é na sua casa. Então, os projetos hoje, eles buscam entregar mais isso também, sabe? O aconchego, para que a pessoa se sinta melhor, sabe? Que ela consiga ter um ambiente onde ela possa produzir melhor, entregar mais, né? E compartilhar isso também. A gente tem ambientes hoje abertos de descompressão dentro das áreas de trabalho. Então, é bem bacana, assim. E uma infinidade de coisas que a gente pode pontuar dentro dos projetos hoje, que o escritório não é mais o que era antes, né? A gente percebe, eu percebo mesmo, olhando a evolução. Caramba, o projeto mudou muito, sabe? A realidade dentro das empresas mudou muito, porque as pessoas também mudaram, né? Mudaram. Márcia, eu quero te parabenizar pela sua trajetória. Obrigada. Porque eu imagino que não deve ser fácil. E desejar mais 25 anos. Oh, muito obrigada. Agradeço. Prazer estar aqui com você, falando disso, falando da minha história. Muito bom. A gente tem muito orgulho, né, da trajetória, porque, igual você disse, não é fácil. Mas tudo que a gente faz com muita vontade, com muita dedicação e principalmente com muito amor, não tem como não dar certo, né? A gente caminha sempre para o sucesso, graças a Deus. E eu vou falar uma coisa para você, encerrando, agradecendo a sua presença, vou falar uma coisa para você. A Márcia é aquela empresária que ela é muito otimista, mas não é aquela otimista fora da realidade. Ela não gosta de mimimi. Eu tentei puxar o mimimi dela, não deu, viu? Porque para ela não tem mimimi. Para ela depende dela trabalhar, se renovar, e aí fica o segredo. Não tem governo, não é culpa de governo, não é mimimi, não é nada. Ela vai tocando. Não sei se você percebeu isso aí, tá bom? Segue a gente nas redes sociais, segue a empresa dela aí pra gente acompanhar aí esses mais 25 anos de empresa, tá bom? Um abraço, tchau.